Mas uma coisa, você falou assim, eu era dessas pessoas que duvidavam. Quando você duvidava, o que você achava? Tipo, hoje eu vou conversar com um numerólogo. O que você achava dessa pessoa? Perfeito. Então, na verdade, eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora porque eu não acredito em fórmulas mágicas. Uma das coisas mais comuns, depois a gente vai falar em numerologia, vamos mudar uma letra ali, o artista vai mudar para a vida fluir, para ter dinheiro, para ter sucesso. Seria fácil demais. Ou seja, se isso de fato funciona, por que então não vivemos uma humanidade de pessoas ricas, prósperas e felizes, já que é só mudar uma letra do nome? Para mim, numerologia era isso. Eu olhava e falava, só que então para mim não faz sentido, é muito fácil. Da mesma forma que seria injusto alguém que está fazendo o que precisa no seu propósito de vida e mas o nome da pessoa está errado, vamos tirar ela do propósito? Não. E eu fui entender, eu fui me abrir para isso, porque um amigo meu, há 9 anos atrás, ele falou, Paulinho, vai fazer seu mapa numerológico para você entender seu propósito de vida. Aí eu falei para ele, não sei, o pessoal vai mudar o nome, não quero. Eu muito cético em relação a isso, porque para mim numerologia era só isso e acabou. E quando eu fui fazer meu mapa, foi interessante porque eu lembro que no início da consulta, a numeróloga ela falou, olha, não tem a ver com adivinhação, é matemática pura. Falei, tá bom. Durante a consulta inteira, ela falou, pois é, e é matemática pura porque matemática, mesmo. gente, matemática é matemática. Exatamente, não tem como fugir daquilo. Não tem. E ela fez meu mapa, eu falei, não, mas espera, ela falou tudo da minha vida. Eu falei, como que isso aqui não é adivinhação? Ou você pesquisou minha vida para saber antes, ou isso aqui é adivinhação. Ela, não é, isso aqui. Eu fiquei impressionado. Eu saí de lá tão encucado que eu fui querer fazer um curso básico só para chegar no mesmo resultado que ela tinha feito na consulta. Só para eu entender, e fiz até com ela mesma. Eu falei, bom, se é matemática, eu sei que eu vou conseguir chegar no mesmo resultado que ela chegou. E quando eu fiz isso, foi o que literalmente, assim, desconstruiu toda a minha mente em relação a acreditar ou não. Derrubou o muro. Muito, assim, mas derrubou da noite pro dia. A ponto de eu olhar e falar, cara, as pessoas não conhecem o que é numerologia de verdade. Sabe? No sentido de entender que ela é muito mais profunda do que uma troca de letrinha no nome ou botar um acento. Entende? Que é o que muitas pessoas falam. Eu olhei aquilo e fiquei impressionado. E quando eu fiz esse primeiro curso básico ali, que é de um dia só, e me impressionei, eu falei, eu quero muito que as pessoas conheçam isso de verdade. Eu me apaixonei pela técnica. Então eu gosto de dizer que a numerologia, o meu mapa numerológico me levou a ser numerólogo. Porque quebrou essa barreira. Então vamos lá. Antes de falar disso daí, para você, antes da numerologia, de escrever um livro, tudo, fala pra galera, quem é o Paulo Mazzaropi? Ou, pra mim, que sou amigo pessoal, o Paulinho. Maravilha. Vamos lá, gente. Primeiro, eu falo que eu sou um verdadeiro caos mental, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que a mente não para. Eu sou uma pessoa muito otimista, às vezes até demais, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa por querer desenvolver e entender a mente do ser humano, né? Eu falo que sou entusiasta da mente humana. Eu sou aquela pessoa que tenta entender todas as questões do universo. Eu sou uma pessoa brincalhona. Às vezes as pessoas elas me taxam como uma pessoa que é terapeuta alternativa, então uma pessoa zen e tudo mais. Gente, dá pra ver a forma que eu falo, sou eufórico pra falar. Não tem nada a dizer. Eu não vou ser aquela pessoa que vocês vão ver, gente, olha, vamos agora falar devagar. Não dá, eu sou uma pessoa enérgica. Né? E eu falo que isso foi uma das coisas até que eu quebrei ali dentro da minha profissão, porque eu trago um lado até mais, sabe, mais leve para esse lado da terapia, então brinco com as pessoas, autenticidade. E eu sou essa pessoa extremamente curiosa, sou extremamente família, né? Gosto muito do meu canto, sou apaixonada da minha avó, maravilhosa, minha avó Rosa. Dos meus animais. Então, eu sou essa pessoa muito, sabe, caseira ali no meu cantinho e que hoje se dedica a ajudar pessoas a entenderem e compreenderem seu propósito de vida. Mas eu sempre falo, eu já começo falando que eu sou um caos, porque, de fato, a minha cabeça, ela não para, sabe? Eu poderia ficar aqui falando 3 horas de coisas que eu já fui, que eu já não fui mais, que eu sou agora, que eu desejo ser, mas é esse caos aí, mas é um caos que hoje eu acolho bastante. E, Paulinho, assim, você teve uma infância... Você pode dizer que você teve uma infância difícil? Porque você vendia doces, né? Uhum. Então, você teve uma infância difícil? Tive, mas a questão dos doces, ela já veio até numa fase que ela já estava diferente. Mas, sim, porque o que acontece? Eu vim de um lar, né, que teve muito, né, foi um lar muito desestruturado em relação a pai e mãe, que eles separaram, eu tinha 8 anos de idade. Então, imagina uma criança. E eu lembro até hoje, eu tenho que decidir onde eu ia ficar, né? Hoje minha mãe ela já é falecida há muitos anos, mas é algo que para mim é super bem resolvido. E ela tinha problema com alcoolismo. Então, assim, eu cresci num lar que eu lembro de memórias que geralmente, enquanto a gente é criança, a gente não lembra, né? Mas eu lembro de cenas. E aquilo fez eu ter que meio que amadurecer rápido demais. Só que, por volta ali por meado de 16 anos, né, eu tava querendo já fazer a minha fonte de renda, não sabia como, e eu comecei a fazer doce para vender na rua, né? Eu morava lá em São Bernardo, então eu literalmente fazia o meu brigadeiro, meu mousse, eu colocava numa cestinha, numa caixinha assim de plástico, dessas caixas organizadoras, e saía de loja em loja.
oferecendo. Meu, e assim, modéstia à parte, é maravilhoso, tá? Porque até hoje eu faço pra eu Ai, comer. por que você não trouxe pra Pois é, nós? olha, se eu soubesse disso, mas numa próxima eu posso trazer. Fez a propaganda. Fiz a propaganda só pra Propaganda passar enganosa. vontade. Mas eu lembro que foi assim. Por que eu mergulho muito, né, desse momento quando eu falo dos doces? A minha primeira viagem de avião que eu fiz foi com o dinheirinho dos doces. Foi pro Rio Grande do Sul, na casa de uma amiga, mas foi juntando ali. E eu vendia bem, depois comecei a vender na escola, nos intervalos. Mas eu fazia, era uma forma de eu querer entender minha fonte de renda. Eu tinha medo de ficar dependendo muito das pessoas. Então eu ia fazer meus corres ali tudo e funcionou bastante. Nossa, Assim, parabéns, legal. começou cedo. Você sabe, Babi, que ele foi fotógrafo também? Não, essa parte Ele eu foi não cheguei. fotógrafo. Inclusive, ele fez as fotos da minha mulher com a minha filha na barriga. Foi ele. Sério? 15 anos atrás, 15 né? anos atrás. Então, filha tá com 15 anos, sim. Eu trabalhava com fotografia com assessoria de imprensa. Também, junto com a minha irmã, com a Mari. Mas, principalmente, essa parte da fotografia era o cara muito apaixonado. Muito. Eu falo que, assim, a gente não deixa de ser fotógrafo, né? E tudo mais. Até hoje, eu tenho minha câmera, às vezes eu pego. Esse ano eu comecei a pegar mais pra voltar a fazer algumas fotos. Mas pra mim, hoje em dia, não trabalhando mais com isso, mas é um universo que eu amo também. Toda essa parte de comunicação. E é muito interessante, porque na época que eu fiz, né, todo esse ensaio fotográfico da Carol grávida, eu tava no ápice da fotografia. No ápice, assim, foi maravilhoso. E às vezes eu fico olhando, sabe, minhas fotos, assim, lá no passado, portfólio. Às vezes dá uma saudade. Eu gosto bastante, assim, mas uma saudade agora como hobby. Porque Claro. hoje eu tô extremamente estabilizada na numerologia. E feliz. E felicíssimo. Não me vejo fazendo outra coisa, a não ser evoluindo dentro da própria área, né? Fazendo outras coisas, né? Palestras, podcasts também, cursos, enfim. E você... Ah. Vai. E qual que é a evolução? Você falou que você quer continuar estudando assim. Qual que é a evolução? Tipo, o que você quer agregar à sua bagagem hoje? Maravilha, adorei essa pergunta. Por quê? Hoje, meu maior público, né? Aliás, meu maior trabalho é nos atendimentos, né? Numerologia, as pessoas chegam direto ali pra mim, fazer atendimento individual. Só que eu tô sentindo muita necessidade, pastor, e ainda mais no momento de vida, né? Que a gente está, todos nós coletivamente, a gente tá num momento muito delicado energeticamente, é começar a trazer isso mais pro coletivo. Ou seja, eu já fazia palestras lá no passado, depois da pandemia, não voltei assim, né, oficialmente, mas é agora trabalhar com um grande público, sabe? Então, palestras, workshops, voltar mais para as redes sociais. Eu tô ali, mas eu falo que, né, às vezes eu tô ali, mas aí tá mais delicado ultimamente, né? Um ambiente às vezes tá muito tenso. Às vezes eu desapareço, mas é o meu principal foco, inclusive para 2026. É expandir para isso. E a numerologia, ela sempre vai ser minha base, mas eu gosto muito de falar com as pessoas sobre propósito de vida. Sabe? Eu falo que todos nós temos um potencial, a gente só precisa redescobrir. E quando veio virar escritor? Quando veio essa ideia, essa vontade de escrever um livro? Perfeito. Vamos lá. Primeiro eu quero começar só explicando brevemente o que é propósito de vida, o que é se conectar, porque tem a ver com isso. Eu sempre gosto de explicar propósito de vida de uma forma extremamente simples, para não ficar complicando e trazendo coisa muito técnica. Se reconectar com o seu propósito de vida é quando a gente volta a fazer algo que a gente ama, que faz o nosso olho brilhar, que faz o nosso coração bater mais forte, independente, obviamente, da questão financeira, porque é necessário, né? E eu falo que propósito de vida todos nós temos, mas muitas vezes, por circunstâncias maiores, a gente se desconecta, né? Desigualdade social, financeira, cultural, familiar, tem N fatores. Mas por que eu falo disso? Quando a gente se conecta com o que realmente a gente veio fazer, a vida ela volta a fluir, tá? Agora, dito isso, eu sempre tive, mas só na cabeça, assim, muito superficial, a vontade de escrever um livro. Mas até aí, não colocava na prática. E eu lembro que em 2021, no início ali do ano, eu tava já com essa vontade, mas eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha vontade de falar sobre propósito de vida. E me veio essa ideia, assim, eu comecei a compartilhar, eu moro com meu melhor amigo, comecei a compartilhar, eu só verbalizei, assim, né? Eu falo que eu comecei a cocriar. Nisso, tem duas editoras que eu sempre gostei muito por livros de autoconhecimento, que é a Bestseller e a Sextante, são, né? Porque tem muitos títulos legais que eu gosto. Eis que eu sou uma pessoa que eu não fico muito atento a e-mails. Hoje em dia, né? Mais WhatsApp, não sei o quê. Mas eu lembro que um dia, sem querer, eu tava lá no meu computador e cliquei no ícone do e-mail, sem querer, e abriu. Ok, na hora que abriu, eu vi lá um e-mail, né, de uma pessoa da Bestseller. Tudo, oi, Paulo, tudo bem? A gente queria conversar com você sobre o negócio do livro. Mas na hora que eu vi, falei, cara, é uma editora que eu amo. Eu falei, deve ser uma, sei lá, propaganda ou alguma coisa falsa, não sei o quê. Só que eu parei pra ver. Aí eu vi lá, tá, o nome da pessoa, @bestseller. Eu falei, tá, não é falso isso aqui. E foi assim que eles me descobriram, gostaram muito do meu trabalho e falaram, a gente quer fazer um livro seu.
Falei, tá bom, porque geralmente é o contrário. Muitas vezes o escritor, né, o autor, ele vai lá, escreve, depois vê as editoras, entrega ali, né, o manuscrito e tudo, e foi o contrário. Porque eu falo que eu cocriei muito aquilo, então foi muito em conjunto esse feito. E eu fiquei durante ali por volta de 1 ano escrevendo o meu livro e para lançar por eles. Mas assim, eu assinei o contrato antes de escrever, de tanto que eles confiaram, sabe, no meu trabalho. Que legal. Para conseguir fazer o livro, ele estava todo na minha cabeça, né? Eu só não tinha ainda colocado em prática. E foi a primeira experiência. Então, o virar escritor, né? O ter esse braço aqui do meu propósito, veio muito fluido, sabe? Naturalmente. A mesma coisa quando eu falo da Ana Maria. Eu estava no primeiro ano como numerólogo, imagina, fazer ali Globo de primeira, né? Trabalhei já com assessoria de Foi seu imprensa. primeiro programa? Meu primeiro programa. Ana Maria... Logo de cara, você Logo já de enfiou os cara. 2 pés no peito, né? Mas Globo, Ana Maria Pois Braga, é. horário logo da manhã, com ponto de 40 pontos, só isso Não, você e fez. pensem, gente, como eu já vim de um mundo de assessoria de imprensa, né, Lu? Você vai Sim. também conseguir entender assim. Sei lá, quando você vai. dificuldade, né? Algum artista vai entrar, óbvio que às vezes eles vão querer Globo de primeira e tudo, mas a gente fala, não, calma, é todo um processo. E todas são válidas, mas a gente sabe que sei lá, Sim. que isso é mais difícil vender por muita concorrência. E eu fui fazer um curso, aliás, uma amiga minha estava fazendo um curso para mulheres e tinha acho que 20 mulheres ali. Ela falou, Paulinho, você pode ir lá fazer uma palestra de ano pessoal e tudo? Eu falei, tá bom. Eu lembro que no meio, assim, no intervalo, aí saiu uma mulher muito simpática e falou, oi, Paulo, tudo bem? Gostei muito do seu trabalho, quero te levar lá no programa. Eu falei, legal, que programa? Ela falou, mas você... Óbvio que eu achei muito incrível, só que até então, eu falei, gente, eu vim da assessoria, eu lembro quem eram os produtores. Eu falei, eu não lembro dela, né? Eu nunca vi ela e tudo. Aí eu perguntei, assim, meio sutil, eu falei, o que você faz lá? Eu sou a diretora do programa. Eu falei, qual a probabilidade, sabe, de eu estar no lugar e tudo? Então, ou seja, por que eu falo isso? Quando a gente está no caminho certo, muitas coisas vão fluindo a favor. Sabe? Ela gostou muito ali do meu trabalho, eu estava no início da carreira. E eu lembro que na entrevista que eu fiz, eles foram gravar em casa, né? Mas assim, era uma pauta que era para durar 3 minutos, durou 10 minutos. E ainda no final, que uma coisa que me marca muito, isso tá, quem for lá no meu Instagram vai ver não é coisa boca para fora, não. A Ana Maria falando, no final da matéria lá, nossa, ele tem uma certeza do que ele fala, né? Sabe, falando assim do quanto, porque eu falo com alma em relação à numerologia, porque eu gosto, eu acredito e mudou minha vida. E isso, para mim, foi, assim, transformador. Então, são 2 questões, né? Quando eu falo do livro, esse lance com a Ana Maria Braga, né? A questão ali da Globo e tudo mais, foi fluindo. Agora, uma Sabe, dúvida. vai crescer. Assim, você falou várias vezes propósito de vida. O propósito de vida é uma coisa que a gente tem... É um objetivo só que a gente tem pro resto da vida? Ou são coisas que vão se renovando, vão vendo outros propósitos? Maravilha. Ó, eu sempre falo que todo ser humano nasce extremamente conectado com o propósito de vida. Todo ser humano. Mas quase todo ser humano se desconecta dele pelos fatores que eu falei. O mundo que a gente vive, toda a desigualdade, falta de oportunidade. Quantas vezes a gente não... às vezes a gente tá num patamar de vida que, eu não consigo pensar, se eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu preciso só trabalhar para colocar comida na mesa, certo? Sim. Isso é a realidade da maioria das pessoas e eu levo isso muito em consideração. Mas não tira o fato que a gente nasce conectado. Mas se desconecta. Dá para se reconectar? Sim. Por que eu falo isso, pastor? Quando a gente pensa, até na numerologia, né, são 14 camadas, né, e elas montam muito os potenciais que a gente tem. Porque todos nós, cada um tem uma facilidade. Tem pessoas que têm facilidade para comunicação, outras para organização, para mexer com finanças e tudo mais. Então, assim, ele pode mudar, mas não é que ele vai mudar assim, o Paulinho hoje é numerólogo, amanhã ele vai fazer uma coisa totalmente aleatória. Não. Eu falo que o propósito de vida, eu falo que ele vai ganhando graus de evolução. Tipo um Pokémon, sabe? Vai começando a evoluir. Mas você vai ver que a essência é a mesma. Por exemplo, eu hoje tenho muito no meu mapa numerológico, né, a essência de ajudar almas, ajudar pessoas. Eu poderia ser numerólogo, eu poderia ser psicólogo, eu poderia ser médico, eu poderia ser veterinário, porque ajudar almas, isso também envolve a questão dos animais. Parecem que são áreas diferentes, mas se você for ver o intuito principal eu auxiliar de alguma forma, entende? Tem pessoas que vieram para ensinar. Às vezes ela vai estar lá, literalmente, dentro de uma sala de aula, como professor, professora, mas ela vai estar como mentora, vai estar como escritora. Então ele pode modificar, mas a essência é a mesma, tá? E uma forma da gente entender, nossa, esse negócio de propósito de vida, que às vezes fica meio nebuloso. Perceba muito, né? Ou se a gente olha lá na nossa fase de infância, ou para quem tem filho, né, perceber isso. Pergunte o que você quer ser quando crescer. Muito do que a criança fala é exatamente, ou muito já relacionado ao que o propósito de vida dela. Porque criança não tem preocupação com boleto para pagar. Sim. Criança ela não tem tantas traumas e dogmas, né, que a gente tem depois de adulto, então ela está falando o que ela sente.
Apenas. Entende? Então é por isso que eu falo pra gente sempre ficar antenado no que as crianças falam. Mas pode modificar, mas mantendo a mesma essência. Ô, Babi, deixa eu te perguntar, você sabe de quem ele já fez? as Não, mas numerologias? pelo visto, se ele já Ó, começou vou ali falar algumas com ali. mais você com a Ana Maria Braga, É. eu acho que deve Deixa ele vir coisa falar, eu grande. acho que é melhor, né? Tá A bom, gente- fala a gente pra não vai gente. lembrar de todos, Alguns. Não, só vou dar. Vai. Humilhe-nos. manda. Vai. Vamos lá, ó. Fiz mapa da Bruna Marquezine. Meu Deus. Manu Gavassi, Camila Queiroz, Luísa Sonza. Fiz mapa da Bianca Andrade, né, da Rafa Kalimann. Fiz da Cléo Pires, Fabiana Carla, Ana Vitória, a Ana a Vitória mesmo. Diogo Melim. Nossa, eu fiz. Meu fiz Deus. muita Ele gente. fez mais, Muita numerologia. mais de viu? 8 mil. E sabe de quem ele fez hoje? Quem? Uma tal de Babi. Já ouviu falar, Ah, pastor? misericórdia, gente, eu nunca fiz isso. Tá vendo? Eu tô com medo. Ah! Não, será que a gente pode conversar sem as câmeras? Você gosta de ficar tete a tete. Fala em tete a tete, deixa eu te perguntar, ó, Paulinho. Você sabe que nós temos um quadro aqui chamado De Frente com Babi. Sim. Como nós estamos começando agora, nós não temos muita verba para investir. Então nós contratamos um estagiário. Nós temos um estagiário aqui. O único problema é que ele foi contratado da 5ª série. Entendeu? Então, as perguntas são umas perguntas bem diferentes do que a gente. Curiosidades dele. Umas coisas bem simples, assim, bem diferentes. Mas na verdade quem faz é a Babi, mas a gente fala que é Mentira, estagiário não pra é. ficar Eu não ia feio pra pensar ela. nisso. Não, eu acredito que não seja a Babi, não, né? É o teu estagiário. Não, eu acredito em você. A minha pergunta é: você topa ficar de frente com a Babi? Mas com certeza. Ih. Com toda certeza. Maravilha, hein? Agora eu quero ver. E agora você tá de frente com o Paulinho. Ah, não, gente, Porque ele calma. tá com a sua numerologia. Vamos conversar ali fora um pouquinho? Estamos Ele kits vai- agora. Ele vai soltar assim, A assim. exposição será pública, Babi. Assim, a Ai, gente, meu assim, Deus assim, do na céu. hora agora, assim. Vai falar de namoro. Misericórdia. Vai falar ih, de filho. Vai falar que mais. Ih, você tá ferrada hoje, hein, filha? Hoje vai tudo ao Eu público. acho que não vem coisa boa por aí. Eu não sei se ele vai me dar boas notícias. Você Por mais que aguenta? por mais que ele seja uma pessoa assim leve, olha, você olha pra ele, gente, é maravilhoso. Será, entendeu? né? Essa carinha aqui acho que não passa, né? O que talvez eu vá falar aqui pra Pois você, é, né, eu Babi? tô um pouco assustada aqui, entendeu? Foram mais de 8 mil consultas. E antes de falar dela, me fala uma coisa. Você é considerado o astrólogo dos famosos. Você só faz pra famosos ou você faz pra pessoas normais? Não, nossa, Vamos dizer assim. interessante isso, tá? Duas coisas que eu vou responder nessa sua pergunta, tá? Primeiro, que é uma muito comum, então é um erro que as pessoas cometem, normal. Astrologia e numerologia, astrólogo e numerólogo, são coisas iguais? Não, são diferentes, mas se complementam. Que eu errei. Mas vou te falar, isso é o erro mais comum em várias entrevistas. Por quê? Entrevistas de pessoas que chegam até mim para fazer o mapa. A astrologia é mais difundida, né? Quando todo mundo sabe seu signo. Mesmo acreditando ou não, a pessoa sabe, eu sou do signo de tal Sabe, coisa. é. A gente sabe. Sim. Numerologia não é tão difundida quanto a astrologia. E as duas, pensa, mapa astrológico, mapa numerológico, né? O final da palavra é igual, então as pessoas confundem. Então, as pessoas chegam até mim, quero fazer meu mapa astral. Eu nem já corrijo, porque eu sei que ela tá querendo dizer um mapa numerológico, sabe? É igual eu, tipo igual eu, né? Numerologia, eu fiz tudo certo. Não, mas é a coisa mais comum. E essa questão, né, dos famosos, por que acontece? Muitas vezes tá lá nos meus destaques, e às vezes tem pessoas que chegam até meio, sabe, meio envergonhadas. Mas você faz, né, ali pra quem não é famoso e tudo. Eu falo, gente, pensa, 8 mil atendimentos. Se eu tô falando, sei lá, vou chutar alto ali, 300 pessoas famosas. Penso que é 300 pessoas para 8 mil. Então, assim, definitivamente, não são pessoas. Primeiro, quando eu tô atendendo, são clientes como os outros. Eu não trato de uma forma especial nem nada, porque nem precisa, nem é legal isso. Eu sou muito ético, né, em relação a quem eu vou atender. Na hora que eu tô ali, é o Paulo numerólogo e ponto, né? Só que é interessante porque, assim, hoje eles ajudam, né, dando muitas vezes a vitrine, além de eu ajudar a vida deles, mas eles ajudam a acessar outras pessoas. Né? Mas pensa, a maior parte que eu Difundir, acesso... né? É, difundir, exatamente. E a maior parte que eu atendo não são pessoas famosas, sabe? Mas são pessoas com propósitos incríveis e maravilhosos, sabe? Então, enfim, mas não, isso é só Assim, você- mínima parcela.